Fala galera, meu nome é Suene Franciele Nunes Chaves, eu sou professora de Educação Física e mestre em Ciências do Esporte. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente continuar nossa sequência de vídeos sobre fundamentos da aprendizagem motora. E hoje, o nosso tema principal, nós vamos voltar, na verdade, a falar um pouquinho de sistema de circuito aberto, só relembrar um pouquinho disso, e abordar os programas motores, adentrando um pouquinho ali sobre o programa motor generalizado. Na última aula, então, a gente viu sobre relembrou, né, o que é um sistema de circuito fechado, como ele funciona, quais são seus componentes, o que é um sistema de circuito aberto, de controle de circuito aberto, quais são seus componentes e as principais diferenças entre um e outro. Que, diga-se de passagem, é a possibilidade de avaliar se aquele movimento, o estado desejado que eu queria fazer, é similar ao estado real, aquilo que eu produzi por meio de sistemas de feedback e de comparação. E nós vimos que uma das questões que facilitam a rapidez e a produtividade desse sistema de controle de circuito aberto é a existência de programas motores, ou seja, os comandos pré-estruturados a nível executivo que vão me dar informações de como eu preciso realizar a manutenção daquela atividade, organizar e realizar uma determinada atividade quando eu penso a nível efetor, ou seja, a nível de realização em si daquela determinada atividade. Hoje, nós vamos abordar o controle de circuito aberto no modelo conceitual, ou seja, nós vamos rever como que esse sistema, esse modelo conceitual fica com o sistema de circuito aberto fechado. Vamos discutir a produção de movimentos a partir de circuito aberto, vamos relembrar isso, entender o que são programas motores e principalmente o que são programas motores generalizados, bem como as características que podem ser alteradas e não alteradas nesse movimento, ou seja, aquelas características que são de superfície, que podem sofrer alteração, e as características que não sofrem alteração, que são as características invariáveis. Vamos lá, então. O controle de circuito aberto no modelo conceitual, nós observamos, então, que ele depende da natureza da tarefa. Se o movimento a ser produzido ele for muito lento, o controle será denominado pelos processos de operação de feedback. Se o movimento for muito rápido e programado, o controle será será organizado por meio do circuito aberto. Ou seja, um dos principais fatores limitantes para a organização desses dois tipos de circuito é o tempo daquela ação, e se ela, no caso, vai ser estruturada previamente, como se ela vai ser programada previamente, ou se ela vai ter correção durante a execução do movimento. Contudo, a maioria das situações que nós vivemos no dia a dia, elas não são só realizadas por meio de circuito fechado, por meio de circuito aberto. Na verdade, elas são uma junção desses dois tipos de sistema. Portanto, o modelo conceitual de controle do movimento, dos processos de controle do movimento, eles envolvem ambos os sistemas, de forma que a maioria da execução dessas atividades que são rápidas, elas são feitas pelo sistema aberto, que aqui está sombreado pela parte azul, e que as atividades que precisam ser realizadas por meio de circuito fechado, ou seja, serem avaliadas, comparadas, elas são realizadas por meio do sistema de circuito fechado. Então, vamos imaginar um contexto onde a gente tem a utilização desses dois tipos de sistema. Vamos imaginar que você vai dirigir, você vai da sua casa à casa, sei lá, da sua avó, por exemplo. Para realizar as atividades como acelerar, frear, passar a marcha, provavelmente você vai realizá-las pelo sistema de circuito aberto. Ou seja, atividades rápidas, com um início e um fim muito bem definido, uma sequência de atividades que são discretas, o início e o fim do movimento muito bem definido. E que, na verdade, vocês vão simplesmente organizar essa informação, ou seja, a nível executivo, vão identificar, selecionar a resposta e programar o movimento e vão executar na parte efetora. Agora, a necessidade de acelerar, de frear, a condução, os processos de ultrapassagem provavelmente vão ser avaliados por meio do sistema de circuito fechado, por meio do feedback proprioceptivo, se acelerou demais, se freou demais, pelo meio do feedback estereoceptivo, se a via ela é propícia para ultrapassagem, se a via está tranquila para você continuar naquela determinada velocidade, e a comparação com aquilo que você deseja, que é o quê? Dirigir em segurança e chegar até o seu local a partir daquilo que você programou. Portanto, se a gente pensar no contexto geral,
as atividades elas são desenvolvidas pela junção desses dois tipos de sistema. E aí, o que facilita a gente entender a quantidade de relações que a gente, que a gente precisa, quantidade de coisas que a gente precisa executar durante o nosso dia, é por meio de programas motores, ou seja, por meio do armazenamento dessa condição de diversos comandos que são pré-armazenados na nossa memória de longo prazo. E existem três linhas de evidência de pesquisa que dão suporte à teoria de controle por meio de programas de motor para ações rápidas. A gente falou então que existe aquele sistema de circuito aberto para ações rápidas e que uma das condições que aceleram essa produção de movimentos rápidos, ou seja, que permitem que ela exista, é um conjunto de ações pré-estruturadas lá no nível executivo, que a gente dá o nome de programa motor. Existem até alguns lugares que colocam o sistema de circuito aberto como um nome também de programa motor, porque ele está relacionado à base dessas ações rápidas que são executadas no sistema de circuito aberto. A primeira dessas fontes, dessas linhas de pesquisa é a linha relacionada ao tempo de reação e à complexidade do movimento. A gente viu anteriormente que o tempo de reação está relacionado ao tempo que existe entre a apresentação do estímulo e o início do movimento. E nós vimos também que o tempo de reação ele aumenta à medida que a complexidade do movimento a ser realizado aumenta, pois porque vai ser necessário um maior tempo para você organizar o sistema para o início do movimento, ou seja, para você processar aquela informação. Isso ocorre quando? Vou mostrar para vocês um exemplo dessa pesquisa que foi realizada por Henry Rogers. O que eles fizeram? Eles dividiram os sujeitos em três tipos de situação. Uma situação em que eles estariam virados de frente aqui para essa plataforma e eles veriam o estímulo que é acender essas luzes aqui, tá? Vou dar esse exemplo. Veriam essas luzes acender. Nesse momento, eles poderiam ser indicados a realizar o estímulo A, que era simplesmente levantar uma das mãos, um estímulo B, que seria levantar as mãos e tocar uma dessas bolas, e um estímulo C, que seria levantar a mão, tocar a bola da frente, pressionar esse botão e tocar a bola de trás. Então, vocês viram que a complexidade da tarefa aumentou porque foram adicionados mais elementos à tarefa. E o que eles encontraram como resultado? Que o movimento de elevação do dedo teve um tempo de reação de 150 milissegundos, enquanto o movimento do tempo de complexidade intermediária teve um tempo de reação de 195 milissegundos, que é aquele que envolveu duas funções só. E o movimento com duas reversões da direção, ou seja, tocar uma primeiro, depois tocar a outra, tocar o botão e depois tocar a outra, teve um tempo de reação de 208 milissegundos. Portanto, o tempo de reação para cada uma dessas atividades, ele aumentou. Vale recordar que o tempo de reação é o tempo entre o início do estímulo, que é o acender da luz, e o início do movimento, que é se direcionar a levantar o dedo, que era a principal, que era a primeira ação de todas essas situações que foram citadas anteriormente, correto? Portanto, o simples fato de aumentar a quantidade, a complexidade, ou seja, a quantidade de respostas ao determinado estímulo, que era o acender das luzes, ela aumentou o tempo necessário para realizar a ação. Isso demonstra que lá nos estágios de processamento de informação, os sujeitos precisaram de mais tempo para poder organizar as atividades. Portanto, isso sustenta a ideia de programa motor, porque demonstra que para organizar essa ação é necessário que exista um planejamento. Para organizar ações que são rápidas, é necessário que exista a programação dessa ação anteriormente com base em um programa motor que vai acelerar, então, o contexto de realização, o desfecho de realização dessa ação. E as coisas que, então, vão modificar, de acordo com esse tipo de teoria, é o tempo necessário, né, para o tempo de reação. Os elementos adicionados, porque eles são somados a um movimento, ou seja, o tempo de reação de frear um automóvel que ele é manual e frear um automóvel que ele é automático é totalmente diferente, sendo que o manual é um tempo de reação mais lento do que em relação ao automático, que envolve maior quantidade de movimentos. Quantos movimentos envolve a coordenação de um maior número de membros? Por exemplo, o bloqueio de um golpe também tem relação com o tempo de reação. E quando a duração dos movimentos torna-se mais longa, a preparação para o saque no badminton, balanço da raquete, por quê? Porque como esses movimentos ela torna-se mais longa, você precisa de uma maior
quantidade de tempo para o processamento da informação, para a organização desses movimentos. Uma outra linha de pesquisa que também apoia a existência de programas motores são os experimentos com deaferentação. Nesses experimentos, eles realizam recortes nos nervos eferentes, que no caso levam a informação de feedback para o nosso corpo. E eles fizeram isso com animais, com macacos, para ser mais exata, e eles observaram que mesmo sem esses nervos, ou seja, que trariam respostas de feedback, esses macacos eles conseguiram, na verdade, realizar ações, por exemplo, de locomoção, de alimentação, de trepar em árvores, de perseguição. Ou seja, mesmo sem a capacidade de avaliar, de ter o feedback daquela situação, eles conseguiram executar ações que anteriormente, que naturalmente, eles a priori precisariam da informação de feedback para realizar. E isso fortalece a teoria de programa motor, demonstrando que, em algum grau, esses macacos eles conseguiram executar as ações por meio de ações que eram pré-estruturadas a nível executivo, ou seja, com informações que eles já reconheciam a nível executivo, mesmo sem a utilização de feedbacks. Agora, isso influenciou no controle de atividades finas, por exemplo, manipular um objeto fino, eles tinham mais dificuldade, demonstrando que aquelas ações que não são reflexivas, que precisam de um planejamento de um tempo maior, essas sim podem sofrer influência do recorte dessa parte dos nervos aferentes. Essa teoria ela vai ter um pouquinho de relação com o gerador de padrão central, porque eles parecem estar muito relacionados quanto à organização dos movimentos. Só que o gerador de padrão central ele está mais relacionado a atividades repetitivas e geneticamente definidas, que vão ser realizadas a nível do tronco cerebral na medula espinhal, como, por exemplo, locomoção, mastigação. Parece que em algum local dessas localidades, isso é como se fosse herdado geneticamente. E, portanto, suporta também a ideia de que, mesmo sem aqueles nervos que foram anteriormente deaferentados, esses animais eles conseguiriam manter alguns padrões que são herdados geneticamente, como é o caso da locomoção e da mastigação. Já o programa motor, ele estaria mais relacionado àquelas atividades que são desenvolvidas com a prática e que são utilizadas para controlar atividades que são aprendidas, como um chute, um arremesso, que são aquelas habilidades que são desenvolvidas ao longo da vida. Portanto, existe uma integração entre a organização central e o controle do feedback. Embora está claro que a organização central de movimentos é a primeira fonte do controle motor, ou seja, que a gente precisa dessa informação para organizar as nossas ações, também é óbvio que a informação sensorial ela vai modificar os comandos de várias formas importantes. Portanto, a gente observou com essa questão dos experimentos de deferentação que o tato, por exemplo, daquelas habilidades motoras finas, ou seja, para manipular os objetos, ele foi afetado, porque eles não tinham essa condição de receber esse feedback. Mas aquelas atividades que elas eram executadas quase que de maneira reflexiva, ou aquelas que também eram utilizadas por meio, que eram moduladas por meio do gerador de padrão central, elas continuaram a ser executadas. Os cientistas acreditam que essa variação em resposta ocorre por causa das interações que estão ocorrendo entre os programas de movimento para locomoção, entre o gerador central de padrão e o feedback que é levado pelas vias sensoriais. Ou seja, é uma junção desses três tipos de informação, de organização da nossa habilidade motora usual, que é o caso da locomoção, por exemplo. Por fim, uma última linha de evidência que apoia que existem esses programas motores armazenados que nos auxiliam a executar as atividades de forma rápida são os efeitos do bloqueio mecânico de um membro. Imagine um sujeito que ele vai pressionar uma alavanca de um ponto até outro. Então, observa aqui esses dois quadros, né? Aqui nós estamos vendo exemplos de linhas de pesquisa que utilizam a eletromiografia, ou seja, vão ver a ativação de músculos agonistas, que são a favor do movimento, e antagonistas, que vão frear esse movimento. Imagina que no início do movimento, vai ser ativado o agonista, e no caso também, até o início do movimento, e quando tiver
ele estiver sendo ativado, para que ele não exceda a força necessária, o antagonista, que é o bíceps, vai ser ativado para poder frear esse movimento. Quando estiver chegando próximo do local que você quer levar essa alavanca, o agonista vai ser novamente ativado e vai ter uma redução da ativação do antagonista para que para que a alavanca chegue no local que você deseja. Note que durante o experimento, algumas vezes os pesquisadores irão bloquear a alavanca de forma que ela não vá se movimentar. A ativação muscular, tanto do nível normal, da musculatura normal, quanto da musculatura, quando houve o bloqueio do movimento de empurrar a alavanca, ou seja, quando o sujeito foi para empurrar, mas foi bloqueado, essa ativação, ela teve um padrão de comportamento parecido do que quando não houve o bloqueio. Nota aqui pelas curvas que estão sendo apresentadas na figura, tanto da musculatura agonista quanto da musculatura antagonista, que no caso não teve que frear o movimento, mas apresentou um comportamento semelhante. O que eles observaram com isso? Que as atividades de eletromiografia do agonista são planejadas previamente e esses sinais são produzidos sem modificação pela informação sensorial por 100 a 120 milissegundos, ou pelo menos até que as primeiras respostas reflexivas sejam ativadas. Ou seja, existe um programa motor que ele é ofertado anteriormente à realização da atividade e que, antes desse que esse tempo seja atingido, mesmo que não exista informação sensorial para modificar aquela atividade, as respostas reflexivas vão modular as respostas do nosso corpo para que elas mantenham a atividade em execução, que é o que aconteceu com a musculatura que apresentou aquela resposta reflexa, que mesmo com o bloqueio mecânico manteve, né, uma resposta similar a quando não houve o bloqueio. E, portanto, mesmo quando não há informação sensorial, houve o desenvolvimento do programa motor, porque ele foi previamente estruturado. Quando a gente fala dessa questão da ativação de agonista e antagonista, é preciso que a gente imagine que existem ajustamentos posturais que ocorrem antes mesmo da ação. Ou seja, algumas compensações preparatórias na postura, elas ocorrem antes mesmo da realização do movimento em si, para que não altere a configuração dos membros executantes. Então, se a gente imaginar que esse programa motor, ele está lá na parte executiva, e que ele existe antes mesmo de iniciar o movimento, esses ajustes que vão ser compensatórios para a musculatura, eles também ocorrem antes da programação do movimento. Se vocês imaginaram, por exemplo, um movimento de flexão de rosca bíceps, se eu perguntar para vocês qual a primeira musculatura que vai contrair, vocês vão dizer para mim, provavelmente, que vai ser o bíceps. Só que não. A primeira musculatura que vai, de fato, contrair vai ser a musculatura das pernas, da região lombar, para que na hora que você movimentar o bíceps, o seu corpo não vai ser projetado à frente, gerando um desequilíbrio. Portanto, além do programa motor, além de carregar as informações sobre como aquele programa motor vai ser realizado para atingir a ação, esse programa motor também carrega as informações sobre os ajustes posturais que são necessários para serem realizados antes da ação. E por isso, por carregar todas essas informações, é que esse programa motor permite que ações rápidas sejam desenvolvidas o quanto antes por meio do sistema de circuito aberto. Então, dentro de um modelo conceitual, os programas motores operam dentro do sistema motor, algumas vezes em conjunto com o feedback e outras não, para produzir, habilidades motoras que sejam flexíveis para atingir o sucesso numa determinada tarefa. Os programas motores também auxiliam os executantes na regulação de muitos graus de liberdade em movimentos, e o conceito de graus de liberdade diz respeito aos componentes do sistema motor e todas as maneiras pelas quais cada componente pode funcionar. A gente já viu na aula anterior o que são esses graus de liberdade. Então, vamos imaginar que você está com a mão fechada e eu falo com você o seguinte: aponta para onde está a porta da sua casa nesse momento, ou onde está a saída do local que você está. Vai fazer sim para mim, não é? Só que agora eu vou falar com você para você me dizer que não, para falar que não a uma determinada situação. Você está com a câmera aberta nesse momento? Eu imagino que não. Então, você mostraria para mim, faria esse movimento. E, por fim, eu vou perguntar para você como me demonstra com os seus dedos como que é o movimento
da roda quando um carro está se locomovendo. Então, você faria esse movimento. Nota que para me mostrar cada uma dessas, para demonstrar cada uma dessas situações, o seu dedo indicador produziu diferentes tipos de movimento. Então, independente de como os movimentos são planejados, acredita-se que a função principal dos programas motores seja auxiliar os executantes na regulação dos muitos graus de liberdade de seus movimentos, ou seja, o programa motor ele existe, ele tem uma base principal, mas ele nos auxilia a organizar as informações para que eu produza a resposta certa. Imagina se eu pedisse vocês para me mostrar a roda, como que é o movimento dela, se eu estivesse fazendo assim. Isso aqui é um movimento de mola, né? Na verdade, é um movimento de mola, não é o que eu te perguntei. Então, o programa motor, ele vem para poder facilitar como que você vai desenvolver esse movimento. Existe uma perspectiva, que é a de Bernstein, que ela acredita que não tem o programa motor, que, na verdade, a noção de programa motor para explicar os mecanismos de controle do movimento, ela é falha. E que, apesar que o conceito do programa motor ele coloca ênfase na organização, no controle, na representação de cada ação do sistema nervoso central, e que ele ignora as muitas características dinâmicas dos movimentos, tais como as propriedades de mola dos músculos de se contraírem. Ixi, fui lá atrás agora. A capacidade desses músculos se contrair. Contudo, a regularidade dos padrões de movimento, de acordo com a perspectiva de Benson, elas não são representadas no programa motor, mas em vez disso, elas são realizadas naturalmente como resultado das interações complexas entre os numerosos elementos que estão conectados. Então, sugere-se que um programa motor extenso não é necessário para governar o controle de pelo menos esses aspectos das ações repetitivas. Ou seja, é como se tudo que eu expliquei para vocês até agora não funcionasse, não existisse. Contudo, ambas essas linhas de pesquisa, elas existem, elas foram levantadas, mas a teoria do programa motor ele é muito mais aceita, até pela condição da quantidade de experimentos que tem que suportam essa linha de pesquisa. Mas não quer dizer que uma é melhor que a outra, só quer dizer que são pontos de vista que são diferentes, que eu quero que vocês tenham conhecimento que eles existem. Então, os principais papéis do programa motor são definir e enviar comandos para os músculos necessários para produzir o movimento meta, incluindo como e confortemente contraí-los, coordenar os muitos graus de liberdade necessários para produzir uma ação eficaz e eficiente, especificar e iniciar quaisquer ajustamentos posturais necessários preliminares à ação para dar suporte ao seu acometimento, ou seja, à ação que vai ocorrer, e modular as muitas vias reflexas necessárias para garantir o alcance da meta, para que essas vias não interfiram na produção do movimento. Como e quando os programas motores eles contribuem para as ações? No caso dos movimentos rápidos, no controle do circuito aberto, porque eles permitem que o sistema motor ele organize uma ação inteira antecipadamente. A fim de que isso ocorra, o processo de programação do movimento tem que incluir as seguintes especificações. Então, o programa motor tem que ter quais músculos específicos serão utilizados para produzir a ação, a ordem na qual esses músculos vão ser ativados, as forças relativas das variáveis, das várias contrações musculares, o tempo relativo e sequenciamento dessas contrações e a duração das respectivas ações. Então, se eu quero falar que o programa motor ele vai ser utilizado para controlar as ações rápidas, ele precisa, então, conter todas essas informações para só desencadear a resposta, uma vez que ela for selecionada lá no nível de processamento de informação. Só que nós temos uma questão. A partir do momento que você tem esse programa motor, ele é muito útil para entender a organização funcional de certos tipos de ação, que são aquelas ações que são rápidas e são executadas com essa limitação de tempo. Contudo, a teoria desse programa motor simples, ela não abrange os vários aspectos importantes do comportamento do movimento, porque ela fala em explicar como as pessoas são capazes de produzir movimentos novos e criar padrões flexíveis de movimento. É como se esse programa motor fosse só aquele conjunto de movimentos e não tivesse como alterá-los. Imagina se toda vez que você fosse chutar uma bola, você chutasse ela da mesma forma. Se toda vez que você fosse tocar uma música, você tivesse que tocar ela sempre na mesma velocidade. Ou seja, o programa motor, ele parte do princípio que todos aqueles comandos, eles serão aqueles conjuntos de comandos, eles serão executados da mesma forma. E aí surge um problema. Como que o movimento novo é produzido, então, se tudo é organizado da mesma forma?
A noção de programa motor, ela explica como as pessoas controlam movimentos coordenados e vai enfatizar o papel que os comandos motores são, como eles são pré-estruturados e organizados no nível executivo. Contudo, nós produzimos movimentos que eles são diferentes. E aí surgem alguns problemas, porque a partir do momento que a gente produz movimentos novos e um determinado programa motor ele segue essa sequência de movimentos pré-estruturados e organizados no nível executivo, existe uma deficiência desse tipo de explicação, desse tipo de teoria, em explicar como o programa motor armazenaria tantas variações de si mesmo na nossa memória de longo prazo. Então, já surge um primeiro problema. Onde que tantos programas motores são armazenados? E o segundo problema é a deficiência em explicar como que novas atividades são executadas a partir desses programas motores. Ou seja, são tantos movimentos novos que essas variações não praticadas de movimentos aprendidos, elas não foram desenvolvidas a partir desses programas motores específicos. Para explicar isso, obviamente que os nossos cientistas, eles não ficaram satisfeitos. Eles falam, realmente, vocês têm um ponto em dizer que a gente tem esse problema de armazenamento e esse problema da novidade. Então, vamos olhar para o nosso modelo conceitual que foi construído até aqui e verificar como que isso seria respondido. Então, como que o resultado do programa motor pode ser modificado? Bom, então vamos imaginar um movimento que ele é produzido, um movimento novo, que é um chute no ângulo em direção à meta. Os cientistas, então, identificaram que o movimento novo, ele nunca é totalmente novo. Alguma parte dele, ela já foi realizada em algum momento da vida. Mas cada movimento também é novo, no sentido de nunca ser executado da mesma forma. Ou seja, você pode chutar 20 vezes no ângulo. Nunca vai ser com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma musculatura, ativação de musculatura envolvida. Pode ser muito similar, mas idêntico nunca vai ser. E para explicar isso, existem observações para explicar esse tipo de deficiência, ou seja, de como o programa motor pode ser modificado, os autores identificaram, então, que eles se inquietaram a partir de perguntas como ou onde os seres humanos armazenam um número quase incontável de programas motores necessário para o uso futuro do problema de armazenamento. E como os executantes produzem comportamento verdadeiramente novo, como a realização de uma variação no balanço do tênis que você nunca realizou, ou o chute em um local diferente que você nunca realizou. Então, esses cientistas eles se inquietaram quanto a esses problemas que foram levantados e eles ficaram cheios de dúvidas. Como isso acontece? E aí eles discutiram até perceber que o quê? Apesar de ter um programa motor, nós temos algumas características que podem ser alteradas, que são chamadas de características de superfície. Então, essas características de superfície que eu vou falar para vocês agora na sequência, elas fazem parte de um programa motor que a gente chama de programa motor generalizado. Então, como características variantes desse programa, nós temos a variação em tempo de movimento, a variação na amplitude do movimento e a variação nos membros e músculos que são utilizados. Como variação no tempo de movimento, nós somos capazes de mudar o tempo ou a velocidade que os nossos movimentos serão produzidos sem alterar significativamente o padrão motor. A mesma coisa que a amplitude de movimento. É outra característica que a gente consegue alterar sem alterar a capacidade, a base do programa motor. E as variações dos membros e músculos utilizados. À medida que você altera a amplitude de movimento e o tempo de movimento, as pessoas também podem variar os seus movimentos enquanto continuam preservando o padrão fundamental, utilizando um membro diferente ou músculos diferentes. Portanto, essas são as características que são ajustáveis no programa. O programa motor ele continua sendo um programa que tem níveis estruturados na parte executiva. Mas, a partir das informações, do feedback que a gente tem do ambiente, a gente desenvolve a alteração de características que são variáveis nesse programa motor, que são as características de superfície. O tempo de movimento é uma característica ajustável dos programas motores generalizados, está relacionado com o tempo que é gasto para realizar aquela ação. A amplitude de movimento ela pode ser alterada aumentando ou diminuindo as acelerações que produzem uniformemente enquanto mantém a estrutura fundamental, ou seja, a distância de uma determinada parte
da origem, da inserção e também das articulações do seu corpo para executar um movimento. E os membros e músculos utilizados, eles estão relacionados à utilização de diferentes sistemas efetores para a produção do movimento. E quais são as características que os executantes podem mudar quando produzem o mesmo tipo de movimento de diferentes maneiras? O membro utilizado é um exemplo que pode ser alterado. Se eu peço vocês para pintar com a mão, vai ser completamente distinto de pintar com os pés. Mas o padrão de pintura, ele vai ser o mesmo. Se eu peço vocês para escrever num quadro ou peço para escrever no caderno, a letra ela vai ser muito similar, mas os membros utilizados, a amplitude desse movimento, ou seja, para realizar uma escrita maior e uma escrita menor, ela vai ser diferente, mas o padrão de escrita ele vai ser o mesmo, tanto que a letra que você vai colocar na lousa com a letra que você vai escrever no seu caderno, ela vai ser altamente similar. Se você escreve com um lápis ou com uma caneta, o padrão de escrita ele vai ser o mesmo. E isso é relacionado ao quê? O padrão é o programa motor. E a parte generalizada é a alteração que a gente faz com relação a essas características de superfície. E essas alterações a gente dá o nome de parâmetros que são variáveis do programa motor. De acordo com a teoria dos programas motores generalizados, as características como o tempo de movimento, ADM, os membros e músculos utilizados na produção da ação, são características que são superficiais e são os parâmetros que nós podemos avaliar e serem modificados numa ação. Então, as características de superfície são componentes facilmente modificáveis de um movimento, que eu já citei quais são, e também são chamadas de parâmetros, que são as características modificáveis do programa motor generalizado que a gente pode avaliar durante a execução de um movimento. Então, imagina uma situação complexa, que é o ataque na rede. Essa atleta aqui, ela vai ter informação sensorial de observar que tem um bloqueio duplo à frente dela. Ela pode tanto atacar na diagonal, seria aqui, essa trajetória da bola, na paralela, como pode explorar o bloqueio. O padrão de movimento da cortada, ele vai ser o mesmo. Mas, se ela vai acelerar o movimento para bater na paralela, se ela vai aumentar a amplitude para bater na diagonal, se ela vai encurtar o movimento e vai aumentar esse tempo e encurtar o tempo de execução para explorar esse bloqueio, tudo isso vai ser modificado por meio do programa motor generalizado. E ele responde às questões anteriormente que nós levantamos, como a questão do problema de armazenamento e a questão do problema da novidade. Por quê? Primeiro, o armazenamento, porque você vai realmente armazenar uma quantidade de movimentos pré-estruturados, que é o padrão de uma determinada atividade. Mas você vai alterar as características de superfície conforme for o necessário de uma nova atividade, da execução de um novo movimento. Portanto, você vai armazenar só uma quantidade limitada de padrões de movimento, mas você vai resolver também a questão da novidade a partir do momento que você vai só alterar as características de superfície por meio de observar as informações sensoriais que aquele ambiente te traz. Portanto, utilizando os programas motores generalizados, os executantes, eles vão ser capazes de modificar padrões de movimento já aprendidos anteriormente, a fim de atingir as demandas ambientais alteradas. E quanto mais os indivíduos praticarem o processo de variação de parâmetros, melhor eles vão se tornar para determinar os valores de parâmetros que produzem movimentos bem-sucedidos. Ou seja, quanto mais eles praticarem a modificação dessas características de superfície, mais fácil para eles vai ser identificar quais são necessárias serem alteradas para que o movimento seja bem-sucedido. Na próxima aula, nós vamos ver os princípios do controle motor e precisão do movimento, quais são esses princípios que vão auxiliar a precisão do movimento. Eu agradeço vocês por terem assistido essa aula. Volto a reforçar que nada, nunca, em hipótese alguma, vai substituir a utilização das referências bibliográficas, a aula que o seu professor te oferta, mas isso aqui é uma tentativa de facilitar a aprendizagem e também de favorecer a internalização desses conceitos. Um abraço e até a próxima para todos vocês.